Olá pessoal, aula 12 chegando, né? Finalmente a gente vai conseguir terminar de popular a nossa combo perdão, de UF e município que a gente está querendo produzir aqui no nosso formulário de inserção. E com isso a gente passa para a próxima parte, na próxima aula, para terminar de fazer a inserção de dados no banco de dados. Lembrando, a nossa combo ela tem dois campos, um campo de UF ou de estado, como você quiser colocar aqui, e ela tem todos os estados que estão cadastrados na minha base de dados, nesse caso Espírito Santo e Rio de Janeiro. E eu tenho uma outra combo box, que é uma combo de município, onde nós temos aqui todos os municípios ligados àquela UF ou àquele estado, né? Só uma coisa que eu queria colocar em relação a como se dá uma combo box em HTML. E vou mostrar para vocês. Exemplo. Então, uma combo box, né, em HTML se dá dessa forma, tá? Eu tenho o comando select, né, é uma tag, né? E eu tenho aí o nome da variável, que nesse caso é estado. E eu tenho aqui, entre option e barra option, todas as opções que vão me aparecer, que vão estar disponíveis nesse campo de seleção. Tudo bem? Nesse caso aqui eu tenho Rio de Janeiro e Espírito Santo. E eu tenho também o valor. Então, quando o usuário seleciona Espírito Santo, o valor que o usuário está selecionando, na verdade, é S, não é Espírito Santo. Quando o usuário seleciona Rio de Janeiro, o valor que ele seleciona é RJ e não Rio de Janeiro. E essa opção Select aqui significa qual é a opção que vai estar carregada inicialmente no meu formulário. Nesse caso é Rio de Janeiro, porque está Select ali, aqui, tem esse atributo Select aqui. Isso vai ser importante na aula de hoje, porque a gente vai montar dinamicamente, usando o PHP, esse select, essa caixa de seleção que o professor está querendo mostrar para vocês na aula de hoje. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para o código-fonte. Esse código-fonte está disponível no OneDrive. O título dele é aula 11, formulário 1.php. E lá embaixo, né, a gente começa fazendo a conexão, tudo bem? Então, aqui a gente está fazendo aquela conexão de PHP, a conexão padrão. E quando você vai popular a combo de estado e a combo de município, né, é esse código que está entre a linha 144 e a linha 170, tá? Então, o professor vai explicar cada um. Primeiro, eu vou popular a combo de estado. Então, lembrando, eu já me conectei ao banco de dados, não deu nenhum erro, porque senão eu teria, né, morrido aqui, né, nessa linha, teria parado esse if teria sido executado, e eu teria executado esse comando die, e aí eu não carregaria mais a página. Tudo bem? Então, significa que eu estou conectado ao meu servidor. E aí eu tenho uma combo, né, eu executo o seguinte, um SQL select UF, né, onde a UF é essa variável UF que eu tô pegando aqui, e estou fazendo um outro comando aqui chamado de union. O que o comando union faz? Toda vez quando eu tiver um select e eu quiser unir a outro select, eles têm que ter os mesmos campos, tá? Eu uso um comando union. Tá? E essa UF é uma variável que, na verdade, é a UF que eu selecionei naquele momento. Como é que o senhor pega isso, professor? Eu pego isso através do campo UF no método post. Então, se eu não tenho nada selecionado, se eu estou carregando a minha página pela primeira vez, essa combo, essa variável txt_uf, que nada mais é do que a minha combo, tudo bem?
TXTUF nada mais é do que a minha combo, ó, quer ver? Tá aqui, ó. TXTUF é a minha combo, tá? Se eu estou carregando essa página pela primeira vez, significa que o método post é vazio, tudo bem? Então ele vai cair nesse else aqui. Se eu não estiver carregando pela primeira vez, eu pego o post que foi selecionado pelo usuário. Eu pego o valor que foi selecionado pelo usuário. Então, padrão é o Rio de Janeiro, tá? Se não for a primeira vez que essa página é carregada, e ela vai ser carregada mais de uma vez, a gente vai ver isso mais adiante, eu pego o que foi selecionado pelo usuário. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa importante. Né? Vamos nos conectar ao banco de dados, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Então eu vou fazer assim. Cliquei lá em PHP MyAdmin, usei o identificador root e a senha é vazia, né? Cliquei em executar, selecionei meu banco PF, tá? Cliquei na aba SQL e vou fazer o seguinte comando SQL, tá? Só para você observar. Select asterisco from UF where str, só ver o nome do campo aqui. Então eu estou fazendo um select na tabela UF, aonde o nome não é bem o nome que eu quero. Espera aí. Lá, não é bem o nome que eu quero não, tá? Eu só vou dar uma olhada aqui com calma. Ok. STRUF. Eu quero pegar a sigla, tá? Porque a gente vai pegar a sigla e não o nome da UF. Tudo bem? Então vou voltar lá para o SQL. Vou dar um Ctrl V, né? Então STRUF é igual a RJ. Então, selecione a linha, né, na tabela UF, aonde esse campo é igual a RJ. Vou executar. Tá lá, tá bonito. Então, toda vez que eu for selecionar, clicar nesse campo, eu quero que apareça a UF que eu selecionei no início e todas as demais no final. Correto? Porque aquela está selecionada. Então, se eu agora selecionar São Paulo, que não está no banco, eu quero que São Paulo apareça primeiro e todas as outras 26, se eu não me engano, estados da federação apareçam embaixo, começando pelo Acre, depois o Alagoas, depois Amazonas, depois Amapá. Mas assim, eu quero que a primeira vá lá para cima. Então, como é que eu faço isso nessa estratégia usando SQL? Eu posso fazer assim, ó, select, onde o nome for Rio de Janeiro. Aí eu vou usar um comando chamado union, que vai unir dois select, onde eu vou colocar todas a UF, aonde o nome seja diferente de Rio de Janeiro. Ou seja, eu tô roubando aqui, eu tô roubando. Por quê? Porque eu tô pegando dois select, um que foi igual àquele que eu selecionei e o outro é diferente daquele que eu selecionei. Então, o primeiro que eu selecionei sempre vai aparecer primeiro e depois os demais em ordem alfabética. Então, eu vou clicar aqui em executar. Foi o que apareceu aqui, tá? Primeiro, o Rio de Janeiro. Aqui, na verdade, não está aparecendo porque eu acho que ele está ordenando. Eu acho que o próprio PHP MyAdmin está ordenando, mas o ideal, você vai ver quando a gente executar lá no PHP, o Rio de Janeiro vai aparecer primeiro e o Espírito Santo aparece depois. Por quê? Por conta desse union aqui. Eu estou unindo primeiro, usando a primeira linha que é igual ao Rio de Janeiro e depois unindo a linha que é. Então é isso que o professor está fazendo aqui na página, tá? Eu estou fazendo justamente esse SQL aqui, ó. Então eu estou fazendo aqui, ó, select asterisco from UF, onde a UF é o Rio de Janeiro ou o outro estado que você queira, e fazendo um union
com outro select, onde a UF é diferente daquela UF que eu estou querendo. Para você ver como isso vai acontecer, como o PHP MyAdmin não está funcionando, se eu clicar o Espírito Santo passa para cima e o Rio de Janeiro para baixo. Selecionei o Rio de Janeiro passa para cima, o Espírito Santo para baixo. O PHP MyAdmin está ordenando da maneira errada, tá? Então é isso que o professor está fazendo. E toda vez quando o cara clica numa opção de UF, eu dou um post, eu chamo a página de novo. Como é que o senhor faz isso, professor? Eu faço isso usando isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. OnChange. Então, toda vez que eu mudo esse campo, eu chamo o formulário e eu submito o formulário. Ou seja, eu recarrego a minha página. Né? O FRM Submit, ele recarrega a sua página. Tudo bem? Então, toda vez que eu seleciono uma UF, eu crio dinamicamente esse campo UF, esse select aqui, chamando novamente a opção de UF. Tá ok? E toda vez que eu mudo, eu recarrego a minha página. É isso que quer dizer esse comando aqui. Tudo bem? Agora, toda vez em que eu faço isso, eu recarrego a minha página. Ou seja, eu chamo a minha página novamente pelo método post. E se eu não tomar cuidado, por exemplo, complemento, se eu colocar aqui apartamento 503 e mudar aqui para Espírito Santo, ele vai recarregar meu formulário, correto? Então eu vou perder essa informação. Por que eu vou perder essa informação, professor? Porque está chamando o formulário mais de uma vez. Então, o que eu tenho que fazer na minha página? Para que eu não perca as informações toda vez em que eu digitar, por exemplo, se eu digitar o nome aqui, xxx, mudei para o Rio de Janeiro, eu vou ter que fazer uma estratégia para não perder esse campo. E como é que eu vou fazer essa estratégia para não perder esse campo? Eu vou lá em cima, lá no início da página, e eu começo a tratar os campos que eu posso perder. Por exemplo, se o campo nome, né, for chamado novamente no método, se o campo nome não for chamado pela primeira vez no método post, eu coloco vazio para o campo nome. Agora, se não for a primeira vez dele, eu pego o valor da variável nome do formulário que foi passado via método post, jogo na variável nome, uma variável PHP chamada que eu chamei de nome, e eu recarrego aqui o valor desse campo com a variável nome. Ou seja, o formulário é carregado com essa variável nome. Tudo bem? Para que eu não perca os campos do formulário, eu preciso ter variáveis controlando os campos do formulário e eu verificar se a cada vez que eu mexo na combo, no select de estado, é a primeira vez ou se não é a primeira vez. Se for a primeira vez, é vazio. Se não for a primeira vez, recupera essa variável nome via método post e joga dentro do campo do formulário, através do atributo value. Certo? Então, isso é uma jogada interessante para a gente manter o valor dos campos que a gente não quer. Porque, assim, fica meio estranho, né? Como esses campos aqui estão embaixo, eles vão ser os últimos a serem preenchidos. Então, não faz sentido a gente fazer com que o usuário, quando mexer aqui, tenha que digitar todos os dados do meu formulário novamente. Eu acho que é o único inconveniente. Mas, pelo fato de você não estar usando nem Ajax, nem jQuery, você ganha porque você não está programando muitas linguagens numa mesma página. Tudo bem? Então, vamos finalizar usando a combo de município. Tá? Isso é importante. Então, só relembrando, essa história de ter que recuperar as variáveis do meu formulário via método post tem a ver com o fato de eu estar mexendo no evento onChange dessa caixa de seleção. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Para popular minha combo de município. Toda vez em que eu faço um refresh na minha página, eu chamo novamente a minha página através desse atributo onChange, eu vou executar esse PHP.
select, asterisco, from município, onde essa variável aqui, o F, STR e o F, lembrando que essa variável é da tabela município, né? É da tabela município, e a gente está populando o F de município. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que eu vi um probleminha aqui. Esse aqui está errado, tá? Eu posso tirar. Esse aqui está errado. Agora vai ficar mais certinho. Estava demais, tá? Então, eu vou selecionar todos os municípios daquela UF. Por exemplo, se for Rio de Janeiro, eu tenho que selecionar Duque de Caxias, Belfor Roxo, Niterói, Nilópolis, Rio de Janeiro. Se for Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, Guarapari. Ou seja, cada estado tem a sua própria município, tem o seu próprio município a ele associado. Vamos ver se tudo deu certo aqui. Vou dar uma recarregada. Quando eu selecionar Rio de Janeiro, vai aparecer os municípios do Rio de Janeiro, porque antigamente estava aparecendo os municípios de Espírito Santo, estava errado ali. Agora não, só está aparecendo os municípios do Rio de Janeiro. Pessoal, na próxima aula a gente vai aprender a colocar um botão de submit aqui, tá? E fazer a inserção desses dados, desse formulário, no banco de dados. Se você tem alguma dúvida, mande e-mail para o professor, mande e-mail institucional para o professor ou pergunte dentro do Google Classroom. O professor vai ter o maior prazer de responder. Forte abraço e até a próxima.